Qual é o valor que você gostaria de receber de aposentadoria? Essa é uma pergunta que a gente se faz, né, quando vai começar a pensar nesse assunto, quando se fala em aposentadoria. E não é diferente quando a gente se fala também em investimentos e principalmente investimentos focados em dividendos. Receber por mês uma renda passiva, né, sem precisar do esforço do trabalho, é tudo que a gente busca e é o nosso horizonte que estamos correndo atrás, né? Não sei você, mas eu pretendo me aposentar na Bolsa de Valores. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Como o próprio nome do canal já diz, né? Dividendo no bolso é aquilo que a gente gosta, né? Dividendo nos agrada, me deixa muito feliz, me motiva cada vez mais continuar investindo. E no vídeo de hoje vamos fazer um assunto interessante aqui, tá? Vou mostrar para vocês algumas análises sobre um fundo imobiliário em específico, que é o KNCR11. Um fundo de papel, um dos maiores e mais queridos fundos, segundo as informações que a gente colhe aqui no Investidor 10, daqui a pouquinho eu te mostro. E a partir desse fundo imobiliário, a gente consegue fazer algumas projeções de valores a se receber mensalmente. Lembrando a vocês que os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses, tá? Girando em torno de 1%, às vezes menos, às vezes mais, depende do fundo imobiliário. O fundo em questão, como é um fundo de papel atrelado, grande parte dele, né, 90 e poucos por cento, em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, ele consegue pagar um valor maior, né, de dividendos, mas não tem aquela valorização do imóvel, porque por mais que seja um fundo imobiliário, esse fundo em específico, o KNCR, ele investe em certificados de recebíveis, então ele investe em papéis, e é por isso que ele é chamado um fundo de papel, certo? Então vamos entrar aqui no Investidor 10 para a gente poder adentrar dentro dessa mágica dos dividendos, mostrando especificamente esse ativo para vocês. E eu vou tentar ser bem detalhado aqui no Investidor 10, o pessoal está me pedindo para explicar um pouquinho mais como que funciona esse site aqui, né? Que tem também aplicativo para celular, então eu vou mostrar aqui, ó, direto. Quando você entra no site, você vem para essa página aqui, ó. Essa é a página de início. Lembrando que o Investidor 10 ele é uma ferramenta para ter controle da carteira. Por aqui a gente não investe, por aqui a gente só faz os lançamentos dos investimentos que a gente faz lá na corretora, tá bom? Então aqui, imagina que aqui é tudo fictício e também, claro, muito útil para a gente colher as informações dos nossos ativos, tá bom? Então, ao entrar aqui dentro do Investidor 10, você vai buscar pelo ativo que você deseja. E você, sei lá, imagina que você quer explorar, você quer encontrar ativos novos e não sabe qual você quer encontrar. Você gira para baixo aqui, ó, e você vai ver alguns rankings. Esses rankings te ajudam a passar um filtro aqui, né, de acordo com o seu objetivo, e você pode encontrar aquele ativo necessário que você deseja, né? Por exemplo, aqui temos ranking de ativo de ações, né? E você pode selecionar, por exemplo, os fundos imobiliários. E você vai perceber que o fundo imobiliário que eu escolhi falar para vocês hoje, ele é o maior fundo de valor patrimonial. Olha ele aqui, ó, em primeiro lugar, com maior valor patrimonial, ou seja, ele é o que tem maior patrimônio. Isso é uma coisa boa para fundos imobiliários, principalmente de papel, né? Que ele consegue diversificar bem ali seu portfólio utilizando esse valor patrimonial, certo? Então você pode entrar aqui, fazer alguns filtros, buscar por alguns ativos, você consegue inclusive ver o ranking completo, se for, por exemplo, o valor patrimonial que te agrada. Nesse filtro você consegue encontrar aqui, né, o patrimônio, o dividend yield atual, o PVP, né, o preço sobre valor patrimonial. Inclusive ele dá uma explicadinha aqui para gente, né, bem breve, do que é o valor patrimonial. A liquidez diária, que é um ponto muito importante também dentro de fundos imobiliários, porque você comprar um fundo que é depois difícil de sair dele, né, se der algum problema, isso é ruim, né? Então, a liquidez faz com que a gente tenha uma segurança que, se eu precisar do dinheiro, sei lá, não sei por que eu gostaria de vender um fundo imobiliário, por exemplo. Imagina que deu problema que eu não quero mais. Eu consigo me desfazer dele rapidamente. Da mesma forma que eu consigo adquirir novas cotas também rapidamente. É isso que diz a liquidez diária. A liquidez diária é o fluxo de mercado ali, né? Porque a gente compra os ativos em um mercado secundário. Não é direto lá no fundo imobiliário. A gente vai comprar de uma outra pessoa que está vendendo na bolsa de valores. E é por isso que os preços oscilam tanto, né? Quanto mais as pessoas querem comprar, mais caro ele fica, porque vai
ficando escasso o número de papéis que estão sendo vendidos. Agora, se todo mundo quiser vender e pouca gente quiser comprar, o preço cai, porque a gente vai querer vender rápido e quem quiser comprar, consegue comprar com preço mais barato. Então, liquidez é muito importante. E olha para você ver a liquidez do KNCR, já direcionando aqui o nosso assunto para esse fundo imobiliário em específico. Ele tem um patrimônio de 7,79 bilhões de reais. Absurdo, né, gente? Muita coisa. O dividend yield mais de 1% ao mês, né? 12,45% ao ano. O P sobre VP 1,02 aqui, isso é muito comum nos fundos de papel, tá? O preço sobre valor patrimonial geralmente gira em torno do seu preço justo ali, né? Mas o importante do fundo imobiliário de papel é que ele paga bons dividendos, tá? Tem a sua diferença com o fundo de tijolo, que pode ser que eu traga para vocês em outros vídeos aqui no canal, falando também dos fundos de tijolo, tá bom? E a sua variação, ó, por mais que esteja bem estável, bem equilibrado, ele teve uma variação positiva de 13% nos últimos 12 meses. Então vamos entrar, aí você seleciona aqui o ativo que você deseja saber mais, só clicar nele, olha lá. Aí vai abrir uma página desse ativo, que nesse caso é o nosso fundo imobiliário, KNCR11, que vende Quineia Rendimentos Imobiliários Fundos, né? É isso que significa essa sigla. E a gente consegue aqui colher várias e várias informações desse fundo imobiliário. A cotação dele, ele é um fundo de base 100, então ele custa ali em torno de R$ 100. Mas você pensa assim, qual que é a diferença de um fundo de base 100 e de um fundo de base 10? A quantidade que você vai ter. Porque, por exemplo, se ele fizesse um desdobramento, isso é muito comum acontecer nos fundos imobiliários, e virasse um fundo de R$ 10, por exemplo, de base 10, ele só faria o seguinte: dividiria esse valor por 10 e dividiria também os dividendos por 10. Isso não faria diferença nenhuma para a gente, né? Então, a diferença de fundo mais caro é que eu consigo muitas vezes comprar menos cotas, né? E se eu tiver um pouco de dinheiro, menos de R$ 100, eu já não consigo comprar. Ele é menos acessível para pequenos valores. Mas mesmo assim, o seu rendimento é absurdamente atrativo. Eu vou mostrar para vocês, tá? Lembrando, né, antes de falar mais um pouco sobre esse ativo, que isso aqui, gente, não é uma recomendação de compra, tá? Estamos aqui fazendo juntos uma análise sobre esse fundo e vamos fazer algumas projeções aqui usando a calculadora mesmo, uma conta bem básica para a gente ver quantos ativos eu preciso, ou seja, quantos reais investidos eu preciso para poder receber R$ 1.000 por mês com esse fundo imobiliário, tá? Então vamos aqui junto comigo. Excelente. Olhamos já aqui os seus dados, né? A gente já tinha visto lá na outra planilha. Aqui a gente consegue ver a variação desse fundo, tá? O preço das cotas, ó, no começo do ano, final do ano passado aqui, ó. Ele estava custando 88. Subiu, subiu, subiu e atualmente está subindo bastante, né? Um ano atrás, né, exatamente 12 meses atrás, ele estava custando 91. E hoje ele está custando 104. Mas aqui é fundo de papel, a sua cotação, ela, claro, ela tem que ser bem equilibrada, não pode ser muito desvalorizada, mas a cotação ela varia pouco, por ser um fundo de papel, né? Então a gente vai ver aqui um pouquinho mais desse fundo que a gente pode falar. Aqui, ó, informações sobre o KNCR. Temos aqui as informações mais burocráticas, né? CNPJ, o nome, o público, o mandato, né? Segmento, tá? Títulos e valores imobiliários. É nisso aqui que ele investe, que são os CRIs que eu falei para vocês, né? Certificados de recebíveis imobiliários. Ele é um tipo fundo de papel, tá? Isso aqui é importante a gente saber quando a gente está começando, tá? Prazo de duração indeterminado, então não tem tempo para fechar ou para acabar o fundo. Ação é tipo de gestão ativa, ou seja, ela está sempre movimentando, comprando novos, fazendo novos aportes de crise e assim por diante, tá? Taxa de administração, 1% ao ano, isso aqui já é descontado direto, tá? Então a gente não precisa ficar preocupando em pagar, mas a gente paga sem saber, né? Ela é retirada da gente lá na fonte. Vacância não faz sentido, porque é um fundo de papel, né? Quando é de tijolo, pode ter vacância, né? Que é número de imóveis, a porcentagem de imóveis que está sem inquilino, certo? Número de cotistas, isso aqui é importante, tá? Os cotistas, 414 mil pessoas investem no KNCR, tá? Isso aqui é individual, tá? Número de pessoas mesmo que investe, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica. 414.910.
Número de cotas, 76 mil milhões, perdão, 76 milhões, ou seja, existem 76 milhões e 509 mil cotas no mercado que foram emitidas por esse fundo. E a gente compra essas cotas e vai acumulando. E a ideia desse vídeo, gente, é mostrar que é possível se aposentar utilizando esses fundos imobiliários, não somente esse, mas colocando, sei lá, algum fundo imobiliário acumulando o valor de suas cotas, acumulando a quantidade de cotas. Porque isso vai ser muito importante. Quanto mais cotas, mais eu vou receber. Porque, por exemplo, o último rendimento desse fundo foi de R$ 1,35. O que isso quer dizer? Cada cota que eu tenho, que eu paguei R$ 104 atualmente, vai me pagar R$ 1,35 cada uma delas, tá? Então, se eu tivesse 100, eu ia receber 135 cotas. E assim, R$ 135, perdão. E assim por diante. Valor patrimonial já estava aqui para gente, né? E depois de avaliar, olhar esses dados aqui importantes, a gente pode olhar aqui alguns indicadores fundamentalistas, que são esses valores aqui, né? E variações de acordo com os anos. A gente percebe que o fundo cresceu, né? Desde 2020, ó, dobrou desde 2020, mais do que dobrou. Para você ver o P sobre VP sempre ali entre um, lembra que eu falei para vocês? Só lá em 2020 que estava bem fraquinho, mas depois disso só 1,01, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima e assim por diante. O dividendo em 2025 ele está menor aqui porque ele só conta até o mês de agora, né? O mês 8. Então tem mais alguns meses para ele contabilizar essa porcentagem, por isso que está mais abaixo. Mas em média, olha lá, temos aqui 12, 13, 11 e assim por diante, tá bom? Liquidez diária sempre alta, né? Valor patrimonial, como a gente já tinha mostrado para vocês, o valor patrimonial por cota, R$ 101. E número de cotistas, beleza? Cotas emitidas, não teve emissão de cotas nos últimos tempos, né? Ano passado que teve, ó, você pode perceber que tinha 72 milhões, agora tem 77 milhões. Aumentou um pouquinho de cotas que foram emitidas pelo fundo, tá? Mas o mais importante, quanto eu preciso investir nesse fundo imobiliário para poder receber exatamente R$ 1.000 por mês? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui no valor dos seus rendimentos, né? Tá girando em torno de um e pouquinho, né? Vamos colocar com o último rendimento, imaginar que ele vai continuar assim durante um tempo. Pode ser que diminua, pode ser que cresça, tá? Mas imagina que eu quero receber R$ 1.000 mês que vem, né? Contando com esse mês de agora e a datacom do final de agosto. O que que eu vou fazer? Eu vou considerar que ele paga 1,35 por cota e vou calcular o número de cotas que eu preciso. Para fazer isso, eu vou pegar uma calculadora, né? Obviamente, para poder fazer essa conta, porque de cabeça é difícil, né? Números quebrados, né? E aí fica um pouco difícil. Dá para a gente fazer aproximado de cabeça, mas dá para fazer exatamente aqui, ó. Eu pego R$ 1.000, certo? E eu vou dividir pelo valor da cota. Para eu descobrir quantas cotas eu vou precisar ter para receber esse valor, né? O valor que ele está pagando por cota, que é 1,35. Então eu preciso de 740 cotas desse fundo. Aí você pensa, nossa, é bastante, né? Se a gente olhar o valor dessa nossa cota, 104, é só pegar esse aqui, multiplicar por 104,06. Eu preciso de 77 mil cotas para poder receber aquele valor. 77 mil cotas. Deixa eu ver se está certo o que eu fiz aqui. É isso mesmo, né? Agora eu vou refazer a conta de uma outra forma. Vou pegar 77 mil e vou multiplicar por 1,35. Se eu tivesse R$ 103 mil investidos, não, fiz a conta errada, né? 77 mil vezes o preço, né? Eu estou multiplicando valor por preço, né? Então eu vou dividir, na verdade, R$ 77 mil dividido por 104 vai dar 740, e 740 vezes 1,35, que é o preço que a gente recebe por cota, R$ 999. Então, como arredondou aqui os decimais, né, vai dar R$ 1.000 por mês. Então, a gente precisa de R$ 77 mil investido nesse fundo para poder receber R$ 1.000 por mês. Ou você pensa assim, será que está muito impossível para mim? Será que é difícil? É claro, aqui é o tempo que vai nos ajudar.
a gente não vai conseguir comprar de uma vez essa quantidade de cotas. É muito difícil, a não ser que você já tenha dinheiro, né? Mas quem já tem dinheiro não estaria procurando por esse tipo de vídeo aqui, né? Especulando quanto que precisa para receber. Mas você que quer aí começar sua carteira devagarzinho, montando e acrescentando cotas a todos os meses, todas as semanas, você precisa ir comprando aos poucos, porque a ideia é você ir acumulando esse número de cotas e sempre que possível reinvestir esses dividendos que a gente recebe todos os meses para poder criar aquela bola de neve. E aí você consegue ir aumentando essa quantidade até que você chega ali em 740 cotas e aí você vai estar recebendo R$ 1.000 por mês. Pode ser que isso demore 5 anos, 10 anos? Pode, mas a gente vai aos poucos. E daqui 10 anos, se eu estiver recebendo R$ 1.000 por mês só desse fundo aqui, já é excelente, já não é? Você imagina aí, receber R$ 1.000 por mês sem precisar fazer nada, né? Primeiro, não é uma mágica. Segundo, não é fácil. Mas terceiro, é possível. Então, aqui está mostrado e provado que é possível sim receber R$ 1.000 utilizando apenas o KNCR. Se eu quisesse fazer um outro tipo de investimento, outro fundo imobiliário, daria também. E o principal, daria para eu diversificar, pegar um pouquinho de cada, somar tudo e depois a gente consegue receber esses R$ 1.000. Então, esse aqui foi o objetivo do vídeo de hoje, fazer algumas é, especulações, né? Fazer alguns ensaios sobre o valor que a gente deve ter investido para receber esses R$ 1.000. Se você quisesse receber valores maiores, valores diferentes, você consegue também fazer esse tipo de projeção. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.